Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Meditações no Pai Nosso. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Terça-feira, 25 de julho de 2023, continuamos com essa série maravilhosa, Meditações no Pai Nosso. Estamos aqui no versículo 10. Venha o teu reino, né? Nós falamos na parte anterior, e o versículo 10 continua assim, a parte B. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. No céu nós vemos que a administração de Deus é automática. Ele é soberano e livre, sem nenhuma oposição, porque lá não tem carne, não tem mundo nem diabo. Então o céu, ele tem uma administração perfeita e ele é perfeito. Tudo que Deus faz com total liberdade mostra harmonia e perfeição. No entanto, na terra, até que Deus faça novos céus e nova terra, tem aí a imperfeição da carne, tem o mundanismo, que são sistemas de valores equivocados, e o inimigo, matando, roubando e destruindo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Lá em Romanos 12, diz que se nós renovarmos nossa mente, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, como diz Jeremias 29:11, é nos dar um final feliz, é nos guiar em triunfo sempre. A vontade de Deus está muito clara antes da queda, quando Deus criou Adão por último e o colocou no Jardim das Delícias, onde havia o melhor ouro da terra. Havia saúde, provisão transbordante, e que eles podiam ter generosidade, podiam ter comunhão com Deus, podiam ter comunhão entre eles, comer e dar vida à vida e viver para sempre. Então, o homem mudou, mas Deus é o Deus da abundante transbordância. E nós vemos, ao criar as galáxias, o oceano, tudo que Deus fez é muito bom. Por causa da queda, Deus disse, olha Adão, porque você pecou, né? Agora a terra é amaldiçoada. Mas em Cristo, a terra é abençoada, onde colocar a planta dos nossos pés. Portanto, quando nós oramos, venha o teu reino, na parte anterior, e nessa, seja feita a tua vontade na terra como no céu, mostra uma parceria onde Deus, soberano, tão humilde, nos inclui no processo. Ele diz em Provérbios 3:6 e também 16:3, que naquilo que nós incluirmos o Senhor, ele vai participar. Porque o Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu autoridade ao homem, e Jesus, como homem, 100% Deus, 100% homem, conquistou essa autoridade e repassou à igreja. E hoje comunica principados e potestades através da igreja, Efésios 3:10. Por isso, amados queridos irmãos, a vontade de Deus, ela é percebida e manifesta por aqueles que renovam sua mente. Desde a queda, o homem tem medo de Deus, ele é muito mal interpretado, né? Até diz Isaías 53 que ele é o mais desprezado dos homens, Jesus Cristo. Então, o que vemos é que a palavra de Deus ele é loucura para os que se perdem, porque o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, em Efésios 4:18, diz que a mente dos homens está entenebrecida por causa da dureza do seu coração. Então, o homem está profundamente equivocado e manipulado, saqueado e roubado, Isaías 42:20 ou 22, e ele está programado para pensar que Deus não se importa, que Deus não quer fazer, que Deus não ouve a oração. Mas tudo isso veio, este
equívoco na interpretação de Deus por causa da queda do homem, onde o inimigo veio e, como eu falei, ele veio e programou o homem para ele interpretar mal a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso que Deus enviou a sua palavra, os reis e os profetas, e por último falou através de seu Filho. Hoje fala no Espírito Santo através da igreja a mesma mensagem, chamando o homem à reconciliação, à salvação, a ser cheio do Espírito Santo e a viver a vida no Espírito. Oh, glória a Deus! Portanto, seja feita a sua vontade na terra no céu, como no céu, não é um enigma. A vontade de Deus não é um ponto de interrogação, ela está bem clara na palavra de Deus. Nós oramos não porque nós não conhecemos a vontade de Deus. A Bíblia diz, não sejais insensatos, mas procurai saber qual seja a vontade de Deus. Nós oramos seja feita a vontade de Deus na terra como no céu, não é porque nós não a conhecemos, é porque ela é estabelecida em parceria, nós cooperando com Deus, Deus cooperando conosco. Ela é construída através da meditação na palavra e de atos proféticos. A vontade de Deus, ela foi plenamente revelada nos evangelhos em Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas. A vontade de Deus, ela é muito clara, só que ela é discernida no Espírito. O homem na carne, ele pensa que Deus tem má vontade, que Deus não quer libertar, não quer santificar, não quer curar, libertar. Isso é da queda, né? Todos nós somos ainda um pouco equivocados e temos ainda muitos conceitos que vão caindo à medida que Deus vai renovando a nossa mente. Todos nós estamos um pouco equivocados. O único lúcido 100% é o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus vai mostrando, meus amados irmãos, que a vontade de Deus, ela não é um enigma em relação às promessas. Tem o sim e o amém em Cristo Jesus, 2 Coríntios 1, 19 e 20. Deus disse, não é sim e não. Nele houve sim e o amém. Há certas coisas que não sabemos. A vontade de Deus. Lá em Tiago diz, amanhã viajaremos, mudaremos de cidade, compraremos, casaremos ou isso. Ele diz, isto é maligno. A Bíblia diz, se nós vivermos, se for da vontade de Deus. Então, nós devemos perguntar a vontade de Deus em relação a coisas que não estão na Escritura. Tem coisas que Deus não tornou claro na Escritura. Em que cidade vamos morar, com quem vamos casar, se mudamos de trabalho ou mudamos de igreja, isso tudo nós não sabemos. Não é algo que nós decidimos na telha. Não, a nossa vida pertence ao Senhor e Deus nos inseriu no corpo de Cristo. Portanto, há coisas que nós vamos consultar a Deus se for da vontade de Deus. Porque às vezes é a vontade de Deus, mas tem o tempo e o modo. Eclesiastes 8:5 diz que para todo propósito há um tempo e um modo. Às vezes é a vontade de Deus, mas tem um tempo para isso ser feito. Às vezes é a vontade de Deus, mas tem um modo disso ser feito. Por isso nós precisamos compreender que quando nós oramos, seja feita a sua vontade, não é porque nós não sabemos. É porque nós sabemos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, revelada no Espírito. Quando oramos seja feita a tua vontade, é porque ela não acontece na terra automaticamente. O mundo jaz o maligno. Quando nós oramos seja feita a sua vontade, não é porque essa vontade está em conflito com a nossa. No Espírito, não. A vontade do homem no Espírito e a vontade de Deus é a mesma. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem a mesma vontade que Deus. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. Portanto, não há nenhum conflito entre o nosso Espírito e o Espírito do Senhor. Há um conflito entre o Espírito do Senhor e a nossa carne. A vontade da nossa carne, o tempo e o modo está equivocado. Portanto, quando nós oramos seja feita a sua vontade, ela bate com as Escrituras e bate com o Espírito. O Espírito do homem e o Espírito do Senhor é um só. A vontade de Deus, ela não é um enigma e nem Deus é bipolar, que escreve uma coisa e depois ele muda de ideia. Não. A vontade de Deus para situações casuais, terrenas, nós devemos orar se for da sua vontade, certo? Agora, no caso de promessas de Deus, porque é a sua vontade. Está claro. A nossa fé funciona, certeza, naquilo que nós sabemos a vontade de Deus. Se nós não sabemos a vontade de Deus, se não tem promessa, não tem fé. Se não tem fé, não tem certeza que vou receber, porque Deus não prometeu.
Portanto, a fé está baseada na promessa de um Deus que jurou e não pode mentir. Isso é muito importante compreender, que a fé esclarecida está baseada numa promessa, e a promessa ela é imutável. Por isso nós precisamos compreender em Gálatas 3, 13 e 14 que as bênçãos que ele prometeu a Abraão foi concedido também à igreja, os gentios que creem em Cristo. Abraão ele era próspero, Abraão ele teve uma saúde, a sua vida prolongada, a sua família abençoada, e era amigo de Deus. Portanto, Deus quer para mim e para você que nós tenhamos provisão, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus e uma vida missionária para dar bom testemunho e levar o máximo de pessoas conosco para o céu. No entanto, a vontade de Deus para cada pessoa, de um modo geral, é a mesma, mas para cada pessoa é específico. Ele chama uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Como ele dizia: olha, Jeremias, antes que você viesse no ventre da sua mãe, eu te chamei para o profeta. No Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias da nossa vida sem que nenhum deles houvesse. No entanto, essa vida que Deus escreveu, ela é descortinada, percebida e manifesta no Espírito. Um homem carnal, ele estraga tudo. Todos aqueles hoje que estão no inferno, Deus havia desejado que fossem salvos. Em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Portanto, da parte de Deus, há boa vontade. Mas o homem na carne estraga tudo, porque a carne toma as escolhas e dá brecha e legalidade para o inimigo. Por isso é muito importante compreender que a vontade de Deus, ela será estabelecida à medida em que a percebemos e à medida que cooperamos. A vontade de Deus não se estabelece na vida de um pecador. Não, o mundo jaz no maligno. Deus quer que ele seja abençoado, né? Mas ele acaba sendo amaldiçoado. Por quê? Porque andando na carne, ele vai obedecer ao inimigo, não a Deus. Por isso, quando nós oramos seja feita a sua vontade, vemos que Deus vai trabalhando o nosso querer efetuar. Se Deus nos preparou para ser mártires, ser perseguidos, essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ela é uma melhor ressurreição. No mundo 3 aflições, perseguições, mas nós podemos passar tudo com muito bom ânimo. Por quê? Porque a vontade de Deus, tudo coopera para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Quando Paulo ia numa cidade, ele era preso, apanhava, era perseguido, ou cristãos que foram mártires na primeira igreja não foram abalados. O justo não será abalado. A vontade de Deus de recolher um mártir e uma melhor ressurreição, isso é promoção, porque o viver é Cristo, o partir daqui é lucro. No entanto, se vivermos aqui 120 anos, Deus vai nos dar o quê? Condição 100 vezes mais, Marcos 10:30. Portanto, para o mártir, ele vai para um mundo onde não há lágrimas, lá vai secar todas as lágrimas, lá só é ruas de ouro, é paz, é prosperidade, é saúde. Então veja que para aquele que parte como mártir, ele vai ter lá prosperidade, saúde, comunhão com Deus, alegria eterna. E aqueles que ficarem na terra têm promessa para viver uma vida longa e saudável, ter provisão para toda boa obra, 2 Coríntios 9:8. Deus nos suprirá em todas as áreas supridas, redimidas, para toda boa obra. Isso é muito importante compreender, que tem aflição, tem perseguição, tentação, temos uma carne. No entanto, a alegria do Senhor, João 16:22, nunca será tirada. O justo passará por tudo isso e ele terá galardão até pelo sofrimento. Não há de se comparar o peso de glória com tudo que passamos aqui, terá galardão. Por isso, quando nós oramos, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu, há um paralelo aqui. Tanto na terra como no céu, assim na terra como no céu, o céu é o padrão. A terra deveria ser como o céu, e vai ser, né? Depois do milênio, Deus vai construir novos céus, nova terra, aí você vai ver que o plano de Deus é que a terra fosse como o céu. O homem tivesse comunhão com Deus, o homem vencesse a carne, o mundo, o pecado, o homem vivesse em santidade. É como a vontade de Deus na terra como no céu seria se Adão comesse da árvore da vida no jardim, antes da queda. Aqui está a terra como no céu. Mas porque houve a queda, houve a necessidade de uma redenção e de Deus nos dar novos corpos. Porque se Adão comesse da árvore da vida depois que pecou, Deus o tirou do jardim por misericórdia. O homem viveria para sempre nessa terra e seria horrível.
não é? Então, seria o maior castigo. Foi a misericórdia de Deus que não deixou com que Adão ficasse dentro do jardim e comesse da vida eterna e vivesse na vida eterna nesse mundo caído, de pecado, de sofrimento, de traição, de carnalidade, né? De mundanismo, seria o inferno, né, meus irmãos? Viver para sempre neste mundo, quando Deus tem agora, diz, eu vou preparar o lugar. E aí ele vai construir novos céus e nova terra, com novos corpos, onde não vai haver tentação, não vai haver doença, não vai haver fome, não vai haver pecado. Mas enquanto estamos aqui, tentação, sofrimento, perseguição. Então o mundo está no maligno e nós estamos aqui como missionários para comunicar ao mundo que em Cristo há perdão, reconciliação, que Deus quer enviar o Espírito Santo para dentro do coração, o Consolador, que nos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estamos aqui como missionários. Nós somos dos céus, estamos nessa terra, não somos dessa terra. Nós somos missionários celestiais, raça eleita, hoje mesmo assentados nas regiões celestes, Efésios 2,6, mas o nosso corpo está aqui na terra. É a nossa alma sendo trabalhada também, né? Aperfeiçoados, com galardão em tudo isso. Portanto, nós somos dos céus, estamos nessa terra, não somos deste mundo, mas somos a luz do mundo. Deus conta conosco, porque estar nessa terra é sofrimento, mas tem vantagem. Num corpo de carne, tem desvantagem, sofrimento. Num corpo de carne, nós sofremos, mas somos visíveis. Um corpo de carne vai pôr a mão sobre o enfermo, tem boca para falar o evangelho, dar testemunho. Então a igreja visível, ela serve para manifestar o que está na dispensa de Deus. Somos dispenseiros dos mistérios, né? A igreja, como corpo visível, ela serve para manifestar o reino. Se eu parto dessa terra, eu paro de sofrer. Eu fico invisível, eu saio desse corpo, eu paro de sofrer. Se eu parto dessa terra, para mim é melhor, é lucrativo. Mas se eu fico nessa terra, eu tenho um corpo visível, que me faz sofrer. No entanto, me torna visível e me dá legalidade neste mundo. Porque neste mundo só tem legalidade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho, o homem. O diabo, ele é ilegal. Então é muito importante que aquele que nasceu da carne e do sangue, tem um corpo físico, ele tem legalidade para falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus. É um representante visível. Olha a importância de estar num corpo físico. Mesmo, apesar dos sofrimentos, né, Paulo dizia essas leves e momentâneas tribulações, não se computa o que se sofre, se computa os galardões, ou seja, a linha da chegada, o Senhor de servo bom e fiel, ou nós recebemos galardão, nós levarmos conosco pessoas para o céu, nós levarmos a igreja à maturidade, mesmo nós mesmos sendo imperfeitos, estamos juntos trabalhando, e quando vemos então que seja feita a sua vontade na terra como no céu, Jesus ele dizia, eu sempre faço a vontade do meu Pai. Portanto, a vontade do Pai está na grande comissão. Nós podemos ver que Jesus é nosso modelo. Ele disse, olha, eu sempre faço a vontade do meu Pai, e eu vos dei exemplo para que fazeis como eu fiz. A vontade do Pai é essa, que tendo uma pessoa nu, você o vista, estando pobre, você dê de comer, estando angustiado, você possa quebrar as cadeias que estão sobre essas pessoas. Lá em Isaías 61 fala do propósito da unção, né? Nós somos ungidos de Deus, santos em Cristo e ungidos no Espírito, né? Para a glória do Senhor, vaso de barro. Ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para curar, libertar, consolar. Então nós temos uma comissão muito clara, que a vontade de Deus é que preguemos o evangelho da santificação, do arrependimento, que preguemos o evangelho verdadeiro, genuíno, que nós imponhamos a mão sobre as pessoas, elas sejam cheias do Espírito Santo, falem línguas celestiais, recebam dons, sejam levadas à maturidade no fruto do Espírito. Gerar um povo que ama o Senhor, que o adora em espírito e verdade, uma igreja gloriosa, né, como da Filadélfia. Então o que nós vemos impõe a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulse demônios. Então a grande comissão mostra que a vontade de Deus na terra, lá em Atos dos Apóstolos, estava muito clara. Eles iam de cidade em cidade pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, colocando a mão sobre as pessoas, elas falavam em línguas celestiais, eram batizados com o Espírito Santo, largavam o mundanismo, geravam um povo que largava a idolatria, geravam um povo não morno, né? Mas um povo
zeloso, especial de boas obras, uma igreja gloriosa, uma igreja santificada, uma igreja humilde, uma igreja cheia de boas obras. É isso que nós vemos. Então a vontade de Deus na terra como no céu, ela está muito clara. Aquilo que Jesus venceu no espiritual na cruz, que é o pecado e os efeitos do pecado, as maldições, aquilo que Jesus venceu na cruz, as doenças, os demônios, a depressão, a dívida, tudo isso é para nós destruir. Então a grande comissão, ela revela a vontade de Deus. Nós não podemos inventar uma igreja que faça diferente. Tem que ser exatamente o que ele mandou. Foi o que ele mandou, a grande comissão. Então, fazer a vontade de Deus, ninguém tem maior amor do que aquele que se enche do Espírito Santo, que se santifica para poder ser canal de cura, libertação e santificação. Que você possa ter alento com essas palavras e dizer: eu quero ser assim. Não quero aumentar nada, nem diminuir nada. Eu quero a grande comissão. Esta é a vontade de Deus, clara, nítida e transparente para a igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.